Boa noite, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Bem-vindos à sala virtual Maria de Nazaré. Vamos neste momento, antes de iniciarmos as nossas reflexões, buscar a assistência dos nossos mentores espirituais, nossos guias e a proteção amorosa de nossa Mãe Maria Santíssima na noite de hoje, chegando até todos os lares aqui representados. Sejam todos muito bem-vindos. E com a graça de Deus, vamos hoje dar continuidade a mais uma reflexão. Uma reflexão sobre um tema muito complexo, muito delicado. Por isso nós o colocamos no mês, numa temática, meditando com Jesus. Então nós vamos meditar hoje no Evangelho de João, no capítulo 11. O versículo é de 1 a 44. É uma leitura longa, mas nós vamos ser breves e vamos resumir para que a gente possa compreender melhor. No primeiro momento, nós vamos ver o fato em si, que é a cura ou a ressurreição de Lázaro, como é citada nos Evangelhos de João. No segundo momento, nós vamos ver essa contextualização afetiva, amorosa, essa relação do Cristo, de amizade, de vínculos aqui na Terra, muito significativos. Aí nós vamos ver essa relação entre Marta, Maria e Jesus. No terceiro momento, nós já vamos para uma meditação reflexiva. É claro que é rápida, não é? Não vai ser muito demorada, porque nós vamos ver o processo da cura e as etapas do processo da cura interior. Aí nós vamos encontrar Jesus e Lázaro. Então vamos seguindo nos evangelhos. Nós vamos nos apegar hoje a uma frase bastante interessante que está lá nos evangelhos. Quando Marta envia para Jesus uma mensagem falando sobre a doença de Lázaro. Lázaro, irmão querido, aquele que Jesus, aquela família que Jesus tinha um cuidado muito amoroso, porque foi uma família que recebeu Jesus com muito carinho, com muita aceitação. Não poderia ser diferente esse amor de Jesus e esse amor desta família para com Jesus. Então diz lá Marta: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Imaginem vocês, eis que está enfermo aquele que amas. Nós vamos ver que ela está buscando a ajuda para a doença de Lázaro, que nós vamos ver mais adiante. É um fenômeno que é um fenômeno de quase morte. Então Lázaro adoece. Lázaro adoece e Jesus está distante dali, distante da família, distante deles. Então nós, para início, podemos refletir de quando nos distanciamos de Jesus, quando nos distanciamos da palavra e do ensinamento de Deus, que é o que Jesus trazia e traz para todos nós. Nós adoecemos. Adoecemos e quando estamos nestes momentos difíceis, nós apelamos para Marta, como Marta apelou para Jesus. Este a quem amas, estás doente. E então, Jesus, o que é que farás a partir de agora? É isso que nós perguntamos. É este momento que o nosso ego ilusório se apega e a gente começa a cobrar daquele que nós sentimos que nos amam, ou pelo menos que nós queremos cobrar amor e afeição, uma medida mais justa. Uma medida mais justa segundo os nossos parâmetros evolutivos. Não queremos adoecer, não queremos sofrer, não queremos passar desgostos. Não é por aí, meus amigos? E a gente começa a brigar com Deus. Então, Jesus, é assim que tratas aqueles que amas?
distanciando-se, deixando-os adoecer e até mesmo vir a morrer? Então, este é o primeiro questionamento da noite. Mas será que aqueles que nos amam e que nós sentimos que estamos amando também, podem nos liberar das nossas dores? Ou podem e devem tornar as nossas dores mais aceitáveis, mais consoladouros os momentos difíceis? Este é um ponto a ser refletido na noite de hoje, né? Não vamos tanto assim para cima como Marta. Então, na leitura da citação evangélica, nós vamos ver que Lázaro adoece, ele é sepultado, como se estivesse morto. Nós vamos ver, Lázaro não morreu. E como naquele tempo os judeus, eles não deixavam passar um tempo para ver se tinha falecido ou não, e enterravam logo. E sepultavam, porque não sepultavam embaixo da terra. Os túmulos eram nas cavernas, né, nos buracos, nas aberturas das pedras, e ali eles engendravam o mausoléu, né, do suposto morto. Então, nós vamos ver que esta citação evangélica, que nós não vamos ler agora toda, nós vamos colocar para que vocês possam ler, aqueles que se interessarem, que existe considerações. Jesus é chamado, Jesus demora 4 dias após Lázaro ser sepultado. Ao chegar, ele ressuscita Lázaro. Aí nós vamos ao primeiro questionamento. Lázaro estava morto ou não? Ou será que Lázaro estava fingindo brincadeirinha? Não é? Aí a gente fica vendo Lázaro, dentro da nossa visão espiritualista cristã, com embasamentos científicos atuais, nós vamos dizer que Lázaro não morreu. Lázaro fora enterrado vivo, porque Lázaro estava passando por um processo de catalepsia, ou seja, uma letargia, um sono profundo em que ele se desligava do corpo, mas não totalmente. E esse desligamento pode ocorrer e dar uma aparência de morte. Só que eles não sabiam, como isso é muito raro. Nós vamos encontrar na Gênesis, lá nos Milagres e as Curas, no livro dos Espíritos, na questão 493, 423 e 424. A aplicação das leis divinas, as potencialidades ainda desconhecidas. Então, ele se refere lá que Lázaro não estava morto. Lázaro estava passando por um processo de letargia profundo, segundo a Gênese, que trata lá dos milagres de Jesus e que nós aceitamos. Por isso que nós estamos aqui socializando esta informação. Então, esse estado é explicando até mesmo o processo de decomposição, porque chega um momento que Maria ela era muito instável. Se um momento ela acreditava, em outros momentos ela duvidava com veemência. É tanto que ela disse, mestre, mas ele está já cheirando mal, apodrecido. E isso ela não viu, isso ela disse, ela estava lá de fora. Então, o que é que ocorre? É que essa decomposição, ela ocorre por falta de circulação sanguínea, inclusive nas extremidades. Isto é comprovado. Então, assim, Jesus fez Lázaro retornar à vida com a sua força do seu magnetismo superior, incomparável, reanimando aquele corpo através desse seu magnetismo divino e possibilitando os recursos para que Lázaro pudesse voltar à vida do corpo. Até aí é bastante compreensível, nós estamos diante de fatos. Então, Jesus não derrogou as leis divinas. Jesus fez um trabalho de trazer Lázaro para o seu corpo físico, para que ele continuasse atuando no mundo, porque não havia acontecido ainda o desencarne. Ele estava sendo enterrado vivo. Então, nós vamos ver que esses laços não podem ser rompidos. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 493. Não seria possível. Então, vão lá e estudem, viu? Leiam.
Então, no livro ainda, Recordações da Mediunidade, no capítulo 1, é muito interessante, porque o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes afirma, através da mediunidade de Ivone Pereira, sobre esse processo de letargia. Eu vou ler aqui rapidinho, porque nós temos coisas também interessantes que eu gostaria que nós conversássemos um pouco na noite de hoje. Então, este processo de letargia profunda, que segundo o Dr. Bezerra de Menezes, fora derivada de uma depressão, veja bem, por conta de uma enfermidade. A enfermidade longa, o corpo físico estressou e deprimiu, e ele entrou nesse processo de letargia, que não é doença, é uma faculdade. Então diz aqui, dos casos citados nos evangelhos, todavia, destaca-se o de Lázaro pela sua estranha particularidade. Nós não vamos ler tudo não, viu? Aí vemos um estado cataléptico superagudo, palavras de Adolfo Bezerra de Menezes, aqui entre aspas. Porque é espontâneo, relaxamento dos elos, houve um relaxamento. Há um trabalho ali de desdobramento. O espírito nós desdobrando a alma, desdobramento da alma, entende? Só que ele não saiu do corpo. Então, nós vamos ver que o Dr. Bezerra de Menezes explica muito bem. E Ivone Pereira, eu vou deixar aqui as citações, tá certo? E Ivone Pereira também tinha essa condição, tanto que ela teve, quando criança, ela sofreu um ataque cataléptico, que parecia que ela estava morta, e foi despertada a tempo. É tanto que a mãe disse, olha senhora, eu entrego minha mãe a vós, Maria Santíssima, se minha filha estiver viva, ela será entregue a vós. Esta é uma das lindas histórias da mediunidade de Ivone Pereira do Amaral. Agora nós vamos ver, no simbolizado espiritual, lá no Consolador, nós encontramos Emmanuel na questão 317. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade. Então, dizer, o episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor. Mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Olha, o simbolizado espiritual é muito importante que a gente esteja atento, não é? Não é o fato de Jesus levantar e dizer, Lázaro, levanta, porque Chico Xavier também fez isso. Pessoas que estavam mortas, tidas como mortas, Chico Xavier chamou e que voltou à vida. E nós já sabemos que na atualidade também isto pode acontecer. Então ele diz, a humanidade da qual o Senhor tem dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Olha que lindo que Emmanuel nos traz para este simbolizado. Então é preciso compreender que na criação divina só há vida. Só a vida. A morte é um processo doloroso. Nós ainda não compreendemos e ela ainda representa no mundo de expiações e de provas que nós vivemos, mundos inferiores, um processo ainda feio, doloroso. Nada de bonito tem. Mas nós precisamos compreender que no mundo só há vida. E Lucas, ele lá repete no versículo 20, capítulo 38. Deus é um Deus de vida, não um Deus de morte. Então nós vamos ver que as vendas, os sudários, as amarras que prendiam Lázaro a sepulcro são as vendas das nossas paixões, dos nossos egoísmos, do orgulho que limita a nossa visão diante do sol da vida eterna. Mas eu gostaria, e neste momento, eu quero chamar a atenção dos amigos e dos companheiros aqui presentes, que havia uma característica muito forte nessas duas personas, Marta e Maria. Enquanto Marta era centrada, aquela mulher que já avançava o tempo, porque nós já deixamos aqui em alguma história da família de Betânia, né?
Marta avançava no tempo. Ela não era aquela fêmea, ela trabalhava numa dimensão mais intuitiva, criativa, era administradora, então ligada às questões dos reinos dos céus. Estava aberta. Era, vamos dizer, um eu superior que se evidenciava. Enquanto isso, Marta já representava o nosso ego, a nossa ansiedade, o nosso apego. Olha como é interessante para nós. Tanto é que no momento em que Jesus estava chegando, desculpem, esqueci a água, disseram para Marta, Jesus estava vindo. Marta correu ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. De certo que não, não é? Aí nós vemos também um simbolizado espiritual bastante significativo. A presença do Cristo dentro do nosso lar, dirimindo as nossas dores, as nossas dúvidas, não é? Evitando muitas vezes muitas doenças. Olha que presença crística importante. E quando Jesus já chamava Maria, ela vai e diz para Maria que estava dentro de casa. Maria estava autocentrada, à espera do mestre, que ela sabia que viria trazer respostas dos céus. Ela disse: o mestre está aí fora, ele te chama, ele te chama. Então, observe aqui, o comportamento de Marta foi um comportamento de cobrança. Aquele a quem amas estás doente, e agora? E quando Jesus veio, que falou novamente lá perto do túmulo de Lázaro, ela disse: agora não há mais tempo, porque ele já está morto. Agora não há mais tempo. Então nós estamos vendo que há uma cobrança egoísta. Há uma cobrança, uma ausência de aceitação. Um estado de instabilidade emocional e também espiritual. Porque onde existe a instabilidade espiritual, Deus não pode realizar milagres, meus irmãos. Os milagres, as coisas maravilhosas que vão acontecer em nossa vida, precisam nos encontrar centrados, confiantes, estáveis e estabilizados nessa fé imorredora e imovediça no nosso Cristo e na vontade soberana de Deus. Queremos que Deus atue em nossas vidas no momento em que nós estamos desesperados? No momento que nós achamos que deve atuar? Não é por aí. É preciso que haja uma aquietação mental, uma elevação da nossa casa mental lá em cima no alto. No momento de orar, isto pode acontecer e fazer como Maria, esperar que Deus traga resultados. Porque Jesus disse em resposta a Marta: diga para Maria que esta não é uma doença de morte, mas para que Deus seja glorificado através desses atos. Então nós estamos diante de fatos que comprovam a existência e a providência divina. Nem sempre a morte, a doença, a dor e o sofrimento, eles vêm para nos castigar, nunca, jamais. Nós os escolhemos e nós precisamos fazer como Jesus nos ensina. Pensar e refletir que o que estamos passando, se assim a nossa fé nos permite, será um dia para a glória de Deus em nossas vidas. Eu sei que vai ficar difícil todos nós aqui compreendermos, mas vamos adiantar nesta reflexão. Marta e Maria, um eu superior, um ego ainda ligado às questões terrenas.
Boas pessoas, sim. Filhas de Deus, sim. Amantes da verdade, sim. Amigas de Jesus de Nazaré, também, sim. E com que beleza o Evangelho nos mostra que a casa de Marta e Maria e Lázaro, a casa de Betânia, que era uma família muito bem dotada financeiramente, era um lugar onde Jesus dormia, onde Jesus ficava ali se refugiava. Porque não sei se vocês perceberam que Jesus propagou o reino de Deus, fugindo daqui para acolá, de lá para cá, perseguido pelos judeus. E este momento da cura de Lázaro fora a gota d'água. E diz ainda os escritos dos evangelhos de João que Lázaro passou a ser visado. E Lázaro fora perseguido porque queriam matar Lázaro. Porque Lázaro era a prova viva do grande milagre da ressurreição, que segundo eles, Lázaro estaria morto. Então aquilo era inadmissível, porque eles viviam pedindo provas e provas e provas. E Jesus dera uma prova que, inclusive, ressuscitando, trazendo o morto à vida no 4º dia. O que não era regular naquele tempo, até o 3º dia sim, segundo a crença deles, dos judeus. Então, nós ficamos aqui nos fatos, nos comportamentos observáveis que nos ensinam muito, momentos de nossa vida, mas nós podemos ver, meus amigos, que este ensinamento da noite nos traz uma lição de cura. Agora nós podemos encontrar Jesus de Nazaré com Lázaro redivivo. Ele vai até o túmulo. O diálogo agora, o processo curativo que nós vamos ver neste momento, é um processo de cura interior. Qual o comportamento de Jesus? Quais os comportamentos e as atitudes dos implicados na morte, na depressão, no sofrimento dos nossos irmãos em vida aqui na Terra? Será que dá para a gente perceber? Então nós vemos que essa etapa, que são etapas da cura interior, disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Olha que Jesus não prometeu a cura, mesmo porque esta só se dá através da vontade de cada um. Ele disse: e eu vos aliviarei. Então, reconstruir corpos, observem bem, não significa curar almas. É muito objetivo, é muito fácil, é um processo natural. Jesus viveu durante todo o seu apostolado, cercado por multidão de necessitados. Então, a ajuda de Jesus ao tempo em que era indiscriminada, para todos, ele pregava para todos, que tivessem ouvidos de ouvir. Por outro lado, ele era seletivo, essa ajuda era seletiva. Não foram todos que ele curava. E que essa cura se deu, veja bem, mais especial, como o cego Bartimeu, como a mulher hemorroísa, coisas maravilhosas que aconteceram, uma cura verdadeiramente espiritual. Nós vamos ver que desta forma, naquelas situações de diálogos, momentos em que ele se dedicava a uma pessoa, dando-lhe uma atenção individualizada, ou seja, personalizada. Então Jesus sabia que terreno estava pisando. Jesus conhecia o terreno das almas adoecidas e sofridas. Então, ele sabia que podia ir adiante, quando podia ser efetivado. E observe que é segundo a permissão divina. O importante é que Jesus não atendia à ansiedade humana. Será que isso vai ficar claro para nós? Não atendia à nossa ansiedade. Ele atendia e atende até hoje a nossa necessidade. Vamos ficar atentos
para substituir a ansiedade por necessidades reais, compatíveis com o atendimento de um Cristo, com o atendimento dos invisíveis, auxiliares e superiores. Então é bom que tomemos consciência nesse instante. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos que viviam na aldeia de Betânia, amigos de Jesus. Então nós vamos ver que Jesus demorou de chegar. Quando Jesus chegou, ele foi, esse é o momento, o clímax, um momento muito importante. Ele vai no primeiro ato da cura. Ele vai até o túmulo. Ele, como terapeuta, também representa aqui os nossos movimentos de cura interior. Quais são os primeiros movimentos? A pedra. Jesus ordenou para os circunstantes, aqueles que ali estavam, observem, retirem a pedra. Retirem. Ele não foi retirar a pedra, ele ordenou um comando psíquico muito grande. Retira, esse significativo, retirem a pedra, retirem. Quem retirou o obstáculo? Porque Jesus, como médico de alma, ele para e diz para a multidão que se acumpliciou aquele momento de adoecimento. Estavam ali todos que tinham ligação com o sofrimento, com a dor de Lázaro. Retire a pedra, ordena essa multidão, a este comando psíquico. É preciso que retiremos os obstáculos de passagem para que a luz entre. E se este obstáculo fora colocado de fora para dentro, ele precisa vir de fora para dentro. E se este obstáculo fora colocado pelos homens, cabem aos homens, a nós humanos, retirarmos os obstáculos que não só colocamos em nossas vidas, como aqueles obstáculos que são colocados por aqueles que interagem em nosso processo evolutivo. Fora retirado o obstáculo. Então, se Jesus quisesse, ele entraria. Se fosse nos dias atuais, chamaríamos enfermeira, teríamos maca, oxigênio, tantas outras complexidades. Não. Ele parou num distanciamento desejável. Observem, não se envolveu com o doente nem com a doença. No seu posto de comando de ação. Isso significa que aqueles curadores, aqueles que se colocam na posição de auxílio, devem permanecer pelo menos no estágio imediatamente superior àqueles que são auxiliados. Não entra no padrão vibratório, não entra na onda energética dos que sofrem, dos que padecem, dos que se deprimem, porque senão não podemos ajudar. Não podemos ajudar. Retirado o obstáculo, vamos para o segundo ato. Jesus dá uma voz de comando. Em voz alta, ele ordena: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Por que Jesus não foi lá dentro e não pegou o coitadinho do Lázaro? Nós faríamos assim, não é isso? Nós iríamos lá, botaríamos máscara por causa do mau cheiro e botaríamos, pegava logo, tirava Lázaro estava deitado, Lázaro estava quase morto. Não é isso? Nós iríamos pegar, tocar no doente, não é esse o momento. Levanta, sai das trevas do escuro em que te encontras e vem para a luz. Vem em direção da luz. Veja bem. Então, Jesus, sendo a representação da força e da cura divina, ele fica do lado de fora. Ele não entra na caverna. Então, a tarefa é que saiamos de nossas cavernas pessoais. Olha aqui um momento grandioso. Nós saiamos. Temos ajuda? Temos sim.
Tem quem retire os obstáculos, temos sim, mas é o exercício da vontade. Ouvir o comando divino que nos chama. Saiamos das nossas cavernas pessoais e não que as pessoas venham nos fazer companhia. Não é assim que fazem os que lamentam? Ai, que vida difícil. Ai, como estou sofrendo. E aqui a gente começa no ouvido do outro a trazer o outro companheiro para a nossa desdita pessoal. Isso não é cura, isso não é auxílio, isso não é misericordiosa, isso é conivência perniciosa. Aí o que é que acontece? Cai os dois no buraco, Então, em nosso sofrimento, não podemos trazer para que alguém venha nos fazer companhia. Não é por aí. Lamentação é aprisionamento. Vamos deixar aqui bem claro. Lamentação é aprisionamento. É prisão. Quem lamenta não está pedindo ajuda. Quer aprisionar o outro. Vamos repetir? Para ficar bem claro. Quem lamenta não está pedindo ajuda, quer aprisionar o outro. Então, mova-se na direção da luz. Retira Lázaro do seu estado de catalepsia espiritual. Então, aí é o momento de eu decido sair desta minha caverna. Eu vou encontrar ajuda. Eu decido me abrir para a escuta. Eu decido me abrir para a escuta psíquica, a escuta espiritual, a escuta fraterna. A fé vai nos sustentar, porque neste momento de cura, a fé é o grande esteio. Então passamos agora para o terceiro momento, que é o movimento. Este movimento nós vamos chamá-lo de auto-perdão. Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Mas ele não desatou. Desate-o, aqueles que ajudaram a atar Lázaro. Deixe ir aqueles que estavam também contribuindo para esta prisão de Lázaro. O homem não erra sozinho. O homem não cai sozinho. Nós precisamos sempre de parceria, na alegria ou na dor. É bom que a gente compreenda isso. Muito cedo ainda. Então, desatai-o e deixai-o ir. Deixai-o livre. Então, os outros fora colocam em nós muitas faixas. Nos aprisionam muito porque nós nos permitimos, ainda somos ignorantes, não é? São essas ataduras que nos prendem, que nos seguram. Então, quando nós damos os primeiros passos para sair da caverna, esta caverna interior, a vida nos socorre com o movimento reativo exterior. Está vendo? É a ressonância. Nós já falamos aqui, ressonância vibratória, ação e reação. Ação, movimento de auto-perdão. Desatados, livres. Então, essa ressonância vibratória, que é um mecanismo natural do universo, porque quem está no processo de cura e faz este movimento inicial, vai atrair movimentos auxiliadores. Buscai e acharás, buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-ás. Então, esse movimento de cura, ele não é linear. É preciso que a gente passe a entender nesse nosso processo de autolibertação e de cura interior com Jesus. Então, meus amigos, lá nós vamos encontrar, finalizando estas nossas rápidas e ligeiras palavras de hoje, meditando com Jesus. Como Lázaro, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 12, Emmanuel nos diz: o Cristo ao longo dos séculos é aquele que tem convidado a todos nós, a humanidade, Lázaros presos aos seus sepulcros, a deixar essas amarras e dirigirem-se ao sol da verdade, ao sol da vida eterna. Na criação,
só há vida. A morte só existe para aqueles que se fecham para as leis divinas e criam ao seu redor as sombras. E finalizando na carta de Paulo de Tarso, na sua epístola aos Efésios: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te iluminará. E o Cristo te esclarecerá também, como em outras citações. Levanta. Levanta, se você está deitadozinho aí, levante, faça um esforço, sente na sua cama. Vamos orar juntos. Vamos agradecer deste momento a Deus pela vida que temos, pelos processos dolorosos pelos quais estamos passando. São aprendizados, nós já o dissemos aí em vídeos anteriores. Estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Estamos desenvolvendo o nosso bom senso, o nosso livre-arbítrio. Então vamos caminhar com Jesus em regime de liberdade e consciência, porque nós somos consciência. Nós vamos passar estes momentos fazendo uma meditação, aí meditando com as ondas, né? Já estamos no final do ano, muita gente está querendo vir para a praia. Aproveite, bote um fonezinho de ouvido para você poder ouvir o movimento das ondas. Faça aí a sua meditação. Medite, é muito bom. Aquiete um pouco a sua mente, viu? É um momento que eu faço questão que vocês façam isso. Eu tenho feito um sacrifício muito grande. Eu arranjei aí e estamos aqui ajeitando o melhor para darmos o melhor de nós. E peço a todos, e Jesus, que nesse instante ampare o seu lar, a sua vida. Se você está doente, peça ajuda. Se está com depressão, peça ajuda, que a ajuda chega. Diga: eu já não suporto mais, alguém me ajude, alguém me ajude. E esteja aberto para que a ajuda chegue. E neste exercício de auto-perdão, porque você quer se perdoar, você quer melhorar e vai melhorar. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Fica com Deus. Obrigada a todos vocês. Agora eu lhe convido a fazer o exercício de visualização criativa. Você já sabe como respirar. Sente-se confortavelmente. Tome consciência do seu corpo. Faça alguns exercícios de respiração. Inspire, retenha, solte lentamente. Faça mais algumas respirações. Inspirar, reter, soltar. Concentre sua atenção na sua respiração. Tome consciência do seu corpo. Relaxe as partes contraídas. É importante que o seu corpo esteja relaxado. Relaxe todas as partes do corpo. Cabeça, couro cabeludo, nuca, ombros, braços, tórax, toda a região do abdômen, coxas, pernas e pés. Observe se tem alguma parte do seu corpo lhe incomodando e diga para esta parte do seu corpo: relaxe, relaxe. Agora que você já está confiante, tranquilo, relaxado, continue acompanhando a minha voz. Eu lhe convido a fazermos uma viagem até a praia.
Vamos para uma praia deserta. Visualize o ambiente. Se sentir necessidade, pode olhar alguns segundos para a tela. Observe a tela e relaxe. Agora feche os olhos e sinta-se numa praia deserta, um mar lindo, maravilhoso, um dia de sol, sol de primavera. A areia clara e macia sob os seus pés lhe dá uma sensação de liberdade. Você caminha lentamente e observa o movimento das águas que vão e vêm em ondas de bem-estar. Ondas que vão, ondas que vêm. Ouça o som das ondas a derramar-se sobre a praia, banhando seus pés. Uma sensação de bem-estar, suave leveza tomam conta do seu corpo. Ouça as ondas do mar. A brisa marinha sopra suavemente em suas faces, acariciando seu rosto, e você agradece com um leve sorriso. Agora, observe o movimento das ondas. Elas vão e vêm. Ondas que vêm, trazendo tudo o que você precisa neste momento. Fique tranquilo. A natureza é sábia. Ela sabe o que você precisa. Ondas que vêm, trazendo tudo o que eu preciso. Onda que vai, levando consigo tudo que não me serve mais. Devolvo ao mar, devolvo ao mar. Angústias, tristeza, remorso, ressentimentos, deixe-os ir, desapegue-se. O mar vai levando tudo que não nos serve mais. Continue ouvindo o movimento das ondas. Concentre sua atenção no movimento das ondas. Onda vem. Confio. Onda vai. Agradeço. Continue de olhos fechados neste momento. Continue de olhos fechados e observe que mensagem o mar tem para você neste momento. Ouça a voz do mar que canta uma mensagem para você. Reverencie agora a força dessa corrente. Guarde com você a mensagem do mar. Agradeça. Respire naturalmente. Vá tomando consciência do seu corpo. Lentamente respirando, você vai se afastando da praia.
se afastando e voltando para o seu ambiente, o ambiente do seu lar. Abra os olhos devagar. Abra os olhos devagar. Agradeça neste momento a fonte divina do poder que nos propiciou mais este momento de paz.